Fala, turma. Vamos falar mais um pouquinho de reforma tributária. Quero falar agora um pouco da mudança que tem no IPVA. O IPVA, que é um imposto que para mim é muito bizarro, porque os veículos que pagam ICMS, pagam imposto de importação e etc., também pagam imposto de propriedade, né? Então eu não vejo muito sentido nisso. Mas enfim, isso é outra discussão. Agora, o que nós temos a partir da PEC que foi promulgada e que modificou e que criou a emenda constitucional 132, né, esse é o número dela, 132 reformas na nossa Constituição em 30 anos, dá uma média boa aí por quilômetro rodado, né? Mas enfim, a questão toda é que a partir dessa emenda constitucional, nós temos uma regra nova em relação a alguns elementos. Primeiro, é, as alíquotas continuam tendo piso delas fixadas pelo Senado, que nunca aconteceu, então até agora nada mudou, mas está lá na Constituição isso. Segundo, a alteração constitucional permite que tenha alíquota diferenciada em função do tipo do veículo, em função da utilização do veículo e em função do impacto ambiental que ele tenha. Isso nos sugere que a partir de veículos com pouco gasto, com pouco impacto ambiental, se tenha benefício tributário, né? Só que isso vai depender, obviamente, dos estados, de legislação estadual. A Constituição dá essa permissão para os estados fazerem isso a partir da elaboração de lei local. Então não tem uma regra pré-definida, só há essa permissão, porque ela diz: poderá ter alíquotas diferenciadas por utilização, tipo ou impacto ambiental, tá? Então fica aí esse a mais, essa questão do impacto ambiental que é novo no texto constitucional, tá? Ainda a Constituição agora foi modificada para constar expressamente que o IPVA vai incidir sobre veículos automotores terrestres, veículos aquáticos e veículos aéreos. Ou seja, a discussão que se tinha, eu tenho lá um carrinho velho e pago IPVA e o dono da lancha não paga, o dono do helicóptero não paga, o dono do jato não paga, agora vai pagar quando a legislação local fizer essa previsão, tá? Então, o que nós temos é que a Constituição passou a expressamente colocar como tributável a propriedade e chamou de veículo automotor aí a aeronave e a embarcação, tá? Então, o jet ski, o helicóptero, o jatinho, tudo isso vai pagar IPVA também. A grande questão que fica pra gente é que isso vai contra o entendimento que o STF deu à interpretação de veículo automotor, né? A Constituição só trazia a expressão veículo automotor, o STF disse que não englobaria veículos aquáticos e veículos aeromotores, né? E a partir de agora há uma modificação na redação da Constituição e muito provavelmente isso também vai ser alvo de algum questionamento aí, mas penso que a tese se fragiliza a partir do momento em que a Constituição especifica a possibilidade de incidência do imposto sobre o veículo terrestre, o veículo aquático e o veículo de transporte, o veículo aéreo, tá? Então isso tudo vai fazer com que nós tenhamos aí mudanças nas legislações locais e a incidência do imposto passe a acontecer também a partir desses elementos. O que a Constituição fez aqui foi excetuar a tributação do IPVA algumas figuras, são 4 alíneas, tá? Que ele fala aqui. Primeiro, aeronave agrícola e de operador certificado para prestar transporte a serviço aéreo a terceiros. Então, isso ainda vai ter que passar necessariamente por alguma figura de regulamentação. Tá? 2. Embarcação de pessoa jurídica que tenha outorga para prestar serviço de transporte aquaviário, então transporte pela via dos barcos, enfim, ou pessoa física ou jurídica que pratique pesca industrial, artesanal, científica ou de subsistência. Então, uma outra modificação interessante aí que tira das pessoas que vivem da pesca a incidência desse imposto. Então, tem aí um permissivo. Obviamente que isso vai precisar de regulamentação, né? Comprovação de que do uso, que é para pesca artesanal, que é para subsistência, que é para pesca industrial, enfim, mas tudo isso vai fazer com que os donos de lancha aí e de jet ski tenham essa pendência com o fisco daqui para frente, ou obrigação de pagar, né? Ele ainda fala aqui, plataformas suscetíveis que se locomoverem por água por meios próprios, balsa, né? Então ele coloca, inclusive aquelas com a finalidade principal seja exploração de atividade econômica em águas territoriais, na zona econômica exclusiva e embarcação que tenha a mesma finalidade principal, balsa. Então balsa está fora da incidência do IPVA e, por fim, tratores e máquinas agrícolas, né? Em algum momento tentou-se também, alguns estados tentaram tributar
máquinas agrícolas, e por entendimento jurisprudencial isso não vingou, e agora a Constituição excetua da incidência do IPVA esse tipo de equipamento agrícola. Então máquina e trator agrícola está fora da incidência do nosso IPVA. Então o IPVA ganha aí, os estados ganham aí uma nova forma de trabalhar com o imposto sobre a propriedade de veículos automotores, com uma ampliação da gama de bens que enquadram esse contexto e esse conceito de veículo automotor no texto constitucional, permitindo com que haja ali certamente um aumento de arrecadação para os estados, né? Eu já falei quando eu falei do texto do vídeo que eu gravei sobre o TCMD, que eu acho que os estados que vão perder dinheiro vão acabar mexendo na arrecadação do TCMD para aumentar tributo, e aqui o IPVA vai ser certamente uma outra forma de arrecadação para os estados em relação aos veículos automotores aqui dentro desse desenho que nós estamos fazendo, beleza? Então é isso, mais mudança da reforma tributária, mais forma da gente entender e você começar a pensar em captação aí de cliente, de tese para discutir eventuais cobranças indevidas, beleza? Isso vai assanhar muito o poder público para fazer instituir cobrança, para fazer alterar a lei, para fazer impor obrigação tributária, fiscalização. Então a gente tem muita coisa e muito trabalho pela frente aí, com certeza. Beleza? Um abraço!